Olá, começa agora mais um Conexão Legislativa e hoje nós vamos falar sobre a ética médica e atuação dos profissionais de saúde em meio à pandemia do novo coronavírus. Para isso, eu recebo no programa de hoje o Dr. Raul Canal, que é presidente da Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética. Seja bem-vindo ao nosso programa, Dr. Raul. Olá, Amanda. Olá, telespectadores da TV Alesp. É um prazer estar com vocês. Obrigado pelo convite. Doutor Raul, durante esse momento que nós estamos enfrentando, a gente tem visto os profissionais de saúde muito engajados em entender melhor a doença, os sintomas e também ajudar aquelas pessoas que acabam sendo infectadas pelo novo coronavírus. Gostaria que o senhor falasse sobre a atuação dos profissionais de saúde na linha de frente no combate à pandemia do novo coronavírus, que tiveram a rotina bastante alterada, né? Com toda certeza, Amanda, e às vezes nós não temos essa sensibilidade. Quem é infectado pelo coronavírus, que tem um parente na UTI, e essa internação é de uma semana, duas, às vezes 3 semanas. Eu conheço gente que ficou um mês internado em UTI ou semi-UTI. Então, para o paciente é uma aflição, uma angústia, é o medo de morrer, é o medo de ser entubado, é o medo de não ser daí, a família, o medo de perder o ente querido. E isso gera uma pressão muito forte, não apenas no médico, mas nos enfermeiros, em todos os profissionais de saúde, que já estão com uma jornada de trabalho sobrecarregada, estão sendo muito demandados, pressionados, e esse profissional da saúde está em contato direto com o infectado, podendo ele próprio ser infectado, e ele tem o pai, a mãe em casa, o avô, a sogra, a esposa, os filhos, ele tem o medo, o receio, a angústia de estar levando o vírus para casa também. E a gente não tem, às vezes, essa sensibilidade, essa empatia, e a gente exige muito mais do profissional da saúde. E temos que entender que tanto o enfermeiro, o auxiliar, o médico, nenhum deles foi capacitado, foi preparado para enfrentar uma pandemia como estamos enfrentando. Nunca antes a humanidade imaginou viver uma situação como essa. Então, a pressão psicológica, a demanda, a exigência sobre-humana que nós exigimos desses profissionais é uma coisa que nós temos que entender. Ele também é um ser humano, com as suas angústias, com os seus problemas, com a sua família, com os seus entes queridos em casa. Às vezes ele próprio já foi infectado, já foi internado também. Ele tem um ente querido, alguém da família infectado e internado também. Então é uma questão sobre-humana. É o profissional mais exposto e de quem mais nós temos exigido nesse momento de angústia, de inquietude, de excepcionalidade pela qual a humanidade atravessa. O senhor citou essa questão da pressão psicológica. É claro que esse aumento de demanda nos hospitais gera um cansaço físico, mas também acaba tendo um impacto muito grande na saúde mental. Como o senhor citou, são pessoas que têm famílias, que têm o receio de voltar para casa e levar o vírus, têm o receio de ser infectado. Gostaria que o senhor falasse sobre o impacto da saúde mental nesses profissionais de saúde e também sobre o que pode ser feito. Esses profissionais poderiam, por exemplo, ter um auxílio psicológico? Como é que as unidades de saúde podem proceder com relação a isso na tentativa de gerar esse bem-estar psicológico aos profissionais que estão tão expostos nos hospitais? Veja bem, Amanda, na categoria dos profissionais de saúde, dos médicos, sobretudo, nós estamos fazendo um estudo de todos os óbitos de médicos ocorridos no Brasil, separado por estado desde 2000. E uma coisa que nos impressionou por demais é o índice de suicídios entre os médicos é 11 vezes maior do que no restante da população. Por quê? Justamente por esse contato com a dor humana, por esse contato com a angústia humana, o médico, o profissional de saúde, ele convive diariamente com as angústias, com as dores, com os sofrimentos, não apenas do paciente, mas também dos seus familiares. E num momento de excepcionalidade como esse, em que ele está sendo muito mais demandado, muito mais pressionado do que em situação normal, seria necessário, seria fundamental que as secretarias de saúde, estaduais, municipais, que o Ministério da Saúde e que os hospitais privados colocassem à disposição dos profissionais de saúde um apoio psicológico. Infelizmente, isso não está ocorrendo. É muito pelo contrário. Na maioria dos municípios e na maioria dos hospitais privados também, não estão
oferecendo ao profissional de saúde os equipamentos básicos de proteção individual. Ou seja, nós nos angustiando com álcool gel, com luva, com propé, com máscara, com tudo mais, e o profissional na linha de frente, em contato direto com os infectados, às vezes não tem os equipamentos de proteção individual. Então, se nós não temos os EPIs, que seria uma coisa fundamental, como é que eu vou exigir um apoio psicológico? Mas seria necessário, seria fundamental que os hospitais e as secretarias de saúde colocassem à disposição também, não apenas do médico, do enfermeiro, do técnico, um apoio psicológico, uma assistência psicológica, sobretudo nesse momento de angústia que nós vivenciamos na atualidade. Doutor Raul, como é que esse atendimento psicológico, esse suporte, poderia garantir que as pessoas tivessem um atendimento melhor, né? Poderia auxiliar esse profissional de saúde no contato com o paciente infectado ou com aquela família e, claro, além de preservar a própria saúde mental. Além de preservar a saúde mental dele, do próprio profissional, isso vai afetar diretamente no tratamento, né? Na formação de um diagnóstico, na definição de uma conduta médica, uma conduta clínica, ao ministrar um medicamento. Se o enfermeiro, se o médico não está bem psicologicamente, se ele está desequilibrado, como é que ele vai raciocinar, como é que vai formar um diagnóstico, como é que vai optar entre uma e outra conduta médica. E falar em conduta médica, conduta clínica, conduta terapêutica, a gente vê pelos meios de comunicação as divergências conflitantes que há entre os cientistas, né? Usa ivermectina, não usa. Usa cloroquina, não usa. Usa hidroxicloroquina, não usa. Quer dizer, se no meio científico há divergências, se entre os governadores, prefeitos, entre o Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde, o Ministério da Saúde, o Conselho Federal de Medicina e a própria OMS, a OMS, você vê na conduta terapêutica da hidroxicloroquina, nesse protocolo, ela já mudou de opinião 3 vezes. Quer dizer, a maior autoridade mundial, certo? Que está lá no ar-condicionado, examinando apenas estatísticas, examinando números, mudou de opinião 3 vezes. Você imagina o profissional na linha de frente, quando ele tem que decidir em alguns minutos, com toda a pressão da família. A OMS ninguém está pressionando, não tem um familiar angustiado, puxando o jaleco, gritando, pedindo uma definição. Ela mudou de opinião 3 vezes. Imagina o profissional na linha de frente, em contato direto com o doente e com a família. Às vezes o doente quer uma conduta clínica, os familiares são contra. Às vezes tem um médico na família que é contra a conduta adotada pelo médico assistente. Então, imagina a angústia, isso tudo sem um apoio psicológico. Então, os hospitais teriam que ter as áreas de descompreensão mental para que esses profissionais pudessem confessar as suas inquietudes, as suas angústias e ter um apoio psicológico antes de voltar para a sua residência e não levar essas angústias, essas inquietudes, essas incertezas para o seu meio familiar e voltar mais angustiado no dia seguinte. Então, temos que ter essa sensibilidade. Isso tem que partir de quem? Começa da autoridade máxima, que é o nosso Ministério da Saúde, passar pelas secretarias de saúde, o CFM, os CRMs, as associações médicas, sindicatos de médicos, sociedade de especialidade, exigir isso dos planos de saúde, dos convênios, das operadoras, dos hospitais e das secretarias de saúde. Nós estamos vivendo um momento atípico, né? Que tem trazido vários impactos e especialmente na área da saúde. O senhor citou uma coisa que tem gerado muitas dúvidas, né? Com relação à conduta clínica. Então, sempre fica aquela divergência, às vezes o paciente quer uma coisa, a família quer outra, e o senhor citou que o médico muitas vezes está ali sob pressão, né? Tem o paciente doente, a família preocupada, enfim, é uma série de coisas que se unem e acabam gerando toda essa pressão em cima daquele profissional que está ali para ajudar da melhor forma. Como é que os médicos têm que agir diante dessa situação, dessa divergência na hora da medicação ou de um determinado procedimento? E no caso, se o paciente decide ou pede para o médico receitar um determinado medicamento, isso pode ser feito? Qual que é a responsabilidade do médico nesses casos? Perfeito, veja bem, o médico tem a soberania da conduta clínica, ele não pode ter exigência, por exemplo,
O caso típico nós vivenciamos da hidroxicloroquina e da cloroquina, né? O paciente quer usar. O médico prescreve se ele tiver a certeza clínica, se ele tiver o convencimento que aquele remédio realmente é eficaz e que os possíveis efeitos colaterais são menores do que eventuais danos que causariam sem essa conduta. Então, o médico só prescreve se ele tiver a certeza clínica. O paciente não pode exigir do médico que lhe prescreva um remédio, um medicamento, de cuja eficácia o médico não tenha certeza, não tenha tranquilidade. Perfeito? Por outro lado, também o médico não pode impor ao paciente. Se o médico tem a certeza da eficácia daquele medicamento, mas o paciente não quer se sujeitar àquela terapêutica, o médico não pode impor, certo? O Código Civil brasileiro, ele resguarda ao paciente, ao doente, a decisão final. Então, vamos lá, como é que procede? O médico quer uma conduta clínica, mas o paciente não quer. O médico não pode impor. O paciente quer, mas o médico não tem certeza e não quer prescrever. O paciente tem que exigir a mudança do médico. Eu quero ser tratado por outro médico e não por esse. A decisão final é do paciente, mas não pode ser imposto ao médico uma conduta clínica da qual ele não tenha convencimento. Mesmo que haja um protocolo da OMS, mesmo que haja um protocolo do CFM, mesmo que haja um protocolo do Ministério da Saúde. São protocolos indicativos, não são coercitivos, não são impositivos. Você não pode impor ao médico uma conduta, como também não pode impor ao paciente. Então, tem que haver um consenso entre o paciente ou os seus familiares, o seu responsável legal e o médico assistente. Se não houver esse consenso, tem que se trocar de médico. A gente citou também, doutor Raul, a questão dos equipamentos de proteção individual, que são essenciais, né, principalmente ali para os médicos que estão na linha de frente, cuidando daquele paciente que está infectado. No caso da falta desses equipamentos, como é que o profissional de saúde tem que agir? Quais são os direitos dele nesse momento? Veja bem, ele tem que denunciar ou o diretor do hospital, a direção técnica daquele hospital, seja ele público ou privado. Em sendo público, ele tem que denunciar a Secretaria Municipal de Saúde ou a Secretaria Estadual, se for no hospital estadual. Denunciar a quem? Ao Conselho Regional de Medicina, ao Ministério Público, certo? À Agência de Vigilância Sanitária. Ele não pode ser obrigado a trabalhar sem os equipamentos de proteção individual. Sobretudo nesse momento. Se eu exijo que as pessoas transitem em shopping center, em avenidas, em logradouros públicos, com uma máscara respiratória facial, eu não posso impor ao profissional que ele faça um contato com o paciente sem ter a máscara de proteção ou aquele escudo facial, sem ter as luvas, sem ter todos os equipamentos de proteção individual. Ele pode se negar a trabalhar e denunciar aos órgãos competentes. Doutor Raul, ainda falando sobre essa questão nos hospitais, outra coisa que tem gerado muitas dúvidas é com relação aos serviços prestados pelos planos de saúde. A gente está aí vivendo um momento em que existem diferentes tipos de testes, né? Tem PCR, teste sorológico, enfim. Mas as pessoas ficam na dúvida se elas podem fazer esse tipo de testagem com a cobertura do plano de saúde. Como é que fica essa questão? O plano pode, por exemplo, cobrar uma taxa ou uma diferença no caso da pessoa estar ali com a suspeita de Covid-19 e precisa testar. Isso pode ser cobrado a mais? Quais são os direitos das pessoas que têm essa cobertura por plano de saúde? Muito embora não esteja elencado no rol de procedimentos, a ANS já no princípio da pandemia decretou, através de uma resolução, que as operadoras de plano são obrigadas a custear esses exames para a detecção da infecção pelo vírus. Se o plano se negar a pagar, como de fato no início se negou, ou às vezes alguns criam dificuldade, demora 72 horas para fazer um agendamento, agenda para a semana seguinte, e você não pode esperar sem que ter um teste imediato, a pessoa pode ela bancar o teste e depois pedir o reembolso ao plano de saúde. Ou procurar a Defensoria Pública ou algum advogado e entrar com uma medida cautelar obrigando o plano a custear. E depois fazer a denúncia na ANS, que certamente a ANS vai impor multas aos planos de saúde. Mas o plano de saúde não pode negar
nem os exames de detecção e nem tampouco qualquer espécie de tratamento para a recuperação daquele paciente. Se houver negativa, deve denunciar ao Ministério Público e Agência Nacional de Saúde Suplementar, para buscar uma medida cautelatória que garanta uma antecipação de uma tutela judicial, ou contrata um advogado, ou procura a Defensoria Pública no seu município e ingressa com ação contra o plano de saúde. E se a pessoa não tiver plano de saúde, ingressa contra a Secretaria Municipal ou a Secretaria Estadual de Saúde para que o município ou o Estado banquem aquilo. Mas tem que haver o custeio total. O plano de saúde não pode aumentar hoje a cobrança, a mensalidade, a anuidade em função do coronavírus. Inclusive, não pode, a ANS já decretou, até 31 de dezembro, até o final do ano, não pode haver nenhuma majoração das mensalidades. No ano que vem, nos aniversários das apólices dos contratos, ele pode, mediante uma planilha de sinistralidade, ele pode pleitear junto à ANS um reajuste das mensalidades. Nesse ano não pode. Tem que fazer o custeio, tem que propiciar a cobertura sem qualquer majoração, sem qualquer cobrança extraordinária. A gente sabe que algumas pessoas são infectadas, necessitam de internação e, nos casos mais graves, até de outros procedimentos ali no intuito de salvar a vida daquela pessoa. Como é que os planos têm que reagir a essa situação? Porque a gente viu, doutor Raul, muitos leitos ocupados e até faltando leitos em alguns hospitais. No caso da pessoa que tem o plano de saúde tem a obrigação de repente, transferir essa pessoa para um outro hospital que possa atendê-la? Como é que a gente tem que agir durante essa situação? Porque muita gente que tem o plano de saúde fica com esse receio, né? Que paga ali todo mês aquela quantia. E será que pode, em algum momento, não ser atendido, não ter leito, por exemplo, se essa pessoa precisar? Bom, a questão de leitos de UTI é um problema crônico no Brasil, não é por questão da pandemia, né? Historicamente, sobretudo no serviço público, eu fiz um estudo ano passado, escrevi um artigo sobre isso, inclusive, e o nome do artigo era Sobram vagas no Maracanã, faltam vagas na UTI. O ano passado, no Rio de Janeiro, nós tínhamos uma deficiência de 3 mil vagas por dia de UTI. 3 mil vagas só no estado do Rio de Janeiro. E eu fiz uma comparação, o Maracanã com 78.300 vagas, né? Se tivessem feito 3 mil vagas a menos no Maracanã, teriam conseguido 3 mil vagas de UTI com o mesmo dinheiro. E o Maracanã, historicamente, apenas 2 vezes ele foi lotado, né? E naquele ano houve 59 jogos apenas no Maracanã e a média de público tinha sido 22 mil torcedores, ou seja, em cada jogo sobraram aí 56 mil vagas no Maracanã. E durante mais de 320 dias do ano, ele ficou totalmente desocupado, enquanto faltavam 3 mil vagas na UTI. Então, historicamente, sempre faltaram vagas na UTI. Não é questão da pandemia. Em plena pandemia hoje, no Distrito Federal, nessa semana aqui em Brasília, os leitos públicos estão com uma taxa de ocupação de apenas 55%. Logicamente, já considerando o hospital de campanha que foi construído. No serviço privado, está na faixa de 70% a taxa de ocupação de leitos de UTI. Então, em cada estado, em cada município, nos grandes municípios, há os serviços de regulação, sobretudo o estado de São Paulo, o município de São Paulo, que é o nosso público maior hoje conversando conosco, certos hospitais de campanha, a SPDM, que administra aí mais de 25 mil leitos, eu não tenho notícia que estejam faltando os leitos. Então, você tem um serviço de regulação e, com certeza, ou no serviço público ou no privado, você consegue uma vaga. Se, porventura, não houver vaga, na Defensoria Pública, uma medida cautelar, os juízes têm concedido liminares e aí os gestores, o problema deles é, através do serviço de regulação, buscar uma vaga para albergar esse paciente. Então, os familiares têm que procurar Defensoria Pública, Ministério Público e, através do serviço de regulação, com certeza conseguirão uma vaga. Nós tínhamos um medo muito grande no princípio da pandemia. Para você ter uma ideia, as pessoas não têm notícia disso, mas o medo do ministro Mandetta e a sua equipe no princípio é que nós chegássemos a 5 milhões de mortos no Brasil. Esse era o grande medo, essa era a expectativa, por isso, aquele susto inicial.
Graças a Deus, pelas medidas preventivas que foram tomadas, ficamos muito longe. A realidade é triste, a realidade é cruel, quase 200 mil, quase 200 mil vítimas já, não é uma coisa para a gente ficar tranquilo, mas a expectativa era muito maior, que nós chegássemos a 5 milhões, e aí nós estaríamos falando talvez em 30 milhões de pessoas precisando de leitos de UTI. Realmente seria um colapso total, e não chegamos a isso. Graças a Deus, a coisa foi muito aquém do que aquilo que se imaginava. Doutor Raul, uma outra questão aí trazida pela pandemia foi o uso da telemedicina, né? A gente vê que algumas pessoas têm o receio, de repente, de ir até uma consulta e acabam optando pela internet, né? Pela essa possibilidade de conversar à distância com o profissional da saúde para se consultar, para uma orientação. Gostaria que o senhor falasse sobre as questões éticas que estão envolvidas na telemedicina. O que precisa ser seguido pelos médicos? O que pode ser feito nesse atendimento à distância? O que nós temos alertado, sobretudo os médicos, Amanda, é a questão como a coisa hoje está regulamentada de forma precária, né? Então, tanto a portaria do Ministério da Saúde quanto a lei federal que regulamentou a telemedicina, elas só valem durante a pandemia. Então, no dia em que a OMS disser acabou a pandemia no mundo, não tem mais a pandemia, a telemedicina deixa de estar regulamentada, certo? A regulamentação é precária. O que nós temos orientado é que, embora seja uma regulamentação precária, o atendimento não pode ser precário. E o que tem acontecido é que muitos médicos, talvez a maioria deles, esteja fazendo telegambiarra e não telemedicina. O que é a telegambiarra? É você fazer uma consulta médica usando algum aplicativo ou algum recurso, alguma ferramenta tecnológica, como nós estamos usando agora para essa entrevista. Estamos falando através do Skype. O Skype não pode ser usado para telemedicina. O Telegram é uma ligação por videoconferência através do Zoom, através do Google Meet, através do WhatsApp, isso não é válido. Por quê? Esse recurso tecnológico vale para uma entrevista, para uma conferência, para uma palestra, não para uma consulta médica. Por quê? Primeiro, ele não oferece os protocolos de segurança, criptografia ponta a ponta. Qualquer hacker pode invadir e pode acompanhar essa consulta. Você não consegue transitar por esse aplicativo, por esse recurso, nenhum documento, como uma receita médica, como um termo de consentimento, uma requisição de exames, um laudo de exame, uma fotografia, um vídeo que o paciente mande para o seu médico com um grau de segurança. Então, já tem plataformas tecnológicas no mercado disponíveis que foram construídos para a telemedicina, certo? Essa plataforma tem que estar necessariamente vinculada a um prontuário digital, um prontuário eletrônico. Ela tem que ser gravada. Esse vídeo da consulta tem que estar na memória depois para uma visita futura, para utilização num eventual processo ético, num eventual processo judicial, ou até quando o paciente vai para um outro especialista, ele tem que levar essa memória. A receita que o médico prescreveu, o exame que ele requisitou, o laudo desse exame, a fotografia, um vídeo de uma cicatriz, de uma ferida pós-cirúrgica, tem que ficar numa memória documental de um prontuário eletrônico para uma pesquisa futura. Então, esses recursos que foram construídos para mídias sociais, para outros eventos, não podem ser utilizados para a telemedicina. A outra coisa que nós orientamos, Amanda, é a questão da ritualística, porque a consulta médica é um ato formal, é um ato solene. Então, o médico tem que estar com o jaleco dele, tem que estar no consultório dele, ele não pode fazer uma teleconsulta da piscina da casa dele, do jardim da casa dele, da churrasqueira, da sala da casa dele, onde às vezes ele está fazendo a consulta e a diarista está passando com o aspirador de pó atrás, está passando o espanador, uma criança brincando com a bola, o cachorro latindo, o gato pulando. Isso não pode acontecer. Tem que haver uma solenidade, ele tem que estar no ambiente do consultório dele. O paciente, por outro lado, tem que ser alertado e ele tem que alertar a família que naquele momento, naquele período do dia, ele estará numa visita médica e ele não pode ser interrompido. Então, ele tem que estar num quarto, numa sala, numa dependência fechada, num ambiente privativo da casa dele,
onde ele não será interrompido. Por quê? Ele estará na intimidade com o seu médico. Eventualmente, ele pode ter que tirar a roupa ou tirar parte do vestuário para se expor ao médico. Ele vai confidenciar ao médico informações da sua intimidade pessoal que não podem ser compartilhados com a diarista, com o jardineiro, com outro ente da família. Ele não pode ser interrompido por uma ligação telefônica, por uma visita ou coisa assim. Então, tanto o médico quanto o paciente tem que estar no ambiente de um templo, no ambiente de uma consulta médica, com a privacidade, com a solenidade que aquele momento requer. Doutor Raul, nosso programa está se encaminhando para o fim, mas eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre... Passou rápido. Gostaria que o senhor falasse sobre os impactos que a pandemia pode deixar na medicina. A gente tem visto aí novos protocolos sendo adotados no atendimento aos pacientes, o uso da telemedicina. A pandemia pode deixar algum legado positivo? Pode, por exemplo, aprimorar o uso da telemedicina? Qual é a avaliação que o senhor faz? Com toda certeza, eu escrevi um artigo sobre isso, no que nada provoca mais impacto ou mais mudança em uma sociedade, sobretudo mudanças comportamentais, do que uma guerra ou uma pandemia. Para você ter uma ideia, a anestesiologia, ela veio de uma guerra. A medicina intensiva foi criada durante guerras, entendeu? As grandes descobertas, muitos avanços da medicina vieram nas guerras, né? Então, na guerra e nas pandemias. Então, alguns hábitos, sobretudo hábitos sanitários, comportamentais que nós adquirimos durante a pandemia, e quando eu digo nós, não apenas nós, a sociedade como um todo, mas os profissionais de saúde também. Alguns hábitos que nós incorporamos durante a pandemia, nós vamos levar para a posteridade e vamos incorporá-los à nossa conduta comportamental eternamente. Nós temos observado, Amanda, que durante a pandemia, por incrível que possa parecer, as infecções hospitalares diminuíram, certo? O número de eventos adversos nos hospitais diminuíram ao longo da pandemia. Por quê? Alguns protocolos de segurança que deviam sempre ser observados e não o eram, passaram a ser observados durante a pandemia. Então, para se ter uma ideia, um terço dos pacientes que se internam em um hospital, eles adquirem alguma doença diferente daquela que os conduziu à internação hospitalar. Por quê? Porque os protocolos, os checklists não são ou não eram totalmente observados pelos profissionais da saúde. E quando eu falo profissionais, é de toda a cadeia, certo? Toda a cadeia, o atendente, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem, o enfermeiro, o médico, nutricionista, todo o pessoal passaram a observar com mais rigor os protocolos, os checklists. Então, esses hábitos que nós adquirimos, com certeza, nós vamos levar para o resto da vida. A telemedicina é um deles. Eu falei anteriormente que é uma situação precária e somente está regulamentado durante a pandemia. Mas, com certeza, tão logo acabe a pandemia, o Conselho Federal de Medicina vai criar uma resolução regulamentando todos os aspectos éticos, toda a ritualística que devem ser observadas pela telemedicina. É uma coisa também que veio para ficar, não tem como retroceder. A telemedicina foi regulamentada durante a pandemia, mas acabando a pandemia, nós não iremos abrir mão dela, ela vai permanecer entre nós com toda certeza. Doutor Raul, muito obrigada pela participação e por todas as contribuições para o Conexão Legislativa. Eu agradeço pela honra do convite, pela oportunidade e parabenizo pela pauta muito bem elaborada e muito oportuna. Forte abraço a todos. Muito obrigada. O Conexão Legislativa de hoje fica por aqui. Você pode acompanhar todos os conteúdos da Rede Alesp no nosso canal do YouTube. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.